Olá, no ar, Guardados da Memória. Hoje a gente conversa com uma pessoa que aos 9 anos deixou sua terra natal e que hoje preside a mais antiga sociedade de imigrantes espanhóis do Brasil. Hoje conosco no Guardados da Memória, Guillermina Morales. Muito bem, vamos começar o nosso papo aqui. Vou esclarecer já de cara. Te chamo de Guillermina, te chamo de Guillermina. Como é que eu pronuncio teu nome? Como quieras. Como quiser. Até pode me chamar de Guige. De Guige? É meu apelido. Ok. Então, Guillermina, me fala sobre a tua infância. Onde é que tu nasceu? Olha, eu nasci no sul da Espanha, em Sevilha. Sevilha, comparando, seria Porto Alegre de vocês. Tá? A capital do sul. E me diz uma coisa, até que idade tu viveu lá? Eu tinha quase 9 anos quando meus pais decidiram emigrar para o Uruguai. Sim. Meu pai tinha um irmão morando já em Montevideo, então ele decidiu sair da Espanha. Então, ele não foi necessariamente, porque o governo brasileiro subsidiava viagens das famílias para o Brasil, né? Como é que foi o processo, no caso dos teus pais, para vir para cá? Foi Sim, por vontade o Uruguai própria? também subsidiava. O Uruguai também subsidiava, porque naquela época eles precisavam da mão de obra dos emigrantes, né? Sim. Meu pai era mecânico. Isso a gente está falando... Isso é década de 50, década de... 57. Tá. 1957 foi... Meu pai veio primeiro, no mês de janeiro de 57, e depois a minha mãe, 2 irmãs mais velhas que eu tenho, e eu viemos em novembro de 57. Sim. Tu te lembra da viagem? Foi de navio? Sim, não dá para esquecer, né? Sim. Uma aventura dessas com quase 9 anos de idade, 18 dias navegando, é inesquecível, né? Sim. E para mim, que eu nunca tinha visto o mar, porque nós morávamos para o interior, não era na costa, né? Então foi uma aventura inimaginável. Chegou direto ou fez várias escalas, Santos, Porto Alegre, até chegar em Montevideo? Sim, não, o navio ele sai da Espanha, depois ele vai para as Ilhas Canárias e aí atravessa o oceano até Rio de Janeiro. Depois vem até Santos e logo diretamente a Montevideo e depois a Buenos Aires. Então eram as escalas que fazia, ia descendo as pessoas, né? Antes de falar da tua da adaptação tua, da tua família, o que tu te lembra da tua infância na Espanha? Ah, minha infância foi muito feliz na Espanha. Eu, como te disse, sou a menor de 3 irmãs, né? Então, eu fui bem mimada, bem amada. Era mimosinha. Era mimosinha, exatamente. Só meu pai que tinha 2 empregos, então a gente não via ele em toda a semana, era só o domingo. Mas o pai era uma pessoa, assim, também era carinhoso, e como eu era menor, ele me pegava aos domingos e me levava a passear. Ele gostava muito de visitar museus, então isso aí me influenciou muito. Eu sou muito pela cultura, né? Sim. E eu acho que foi por influência do meu pai. Que legal. E chegando em Montevideo, como é que foi a adaptação de vocês, da tua família? Olha, foi difícil. Foi muito difícil porque era outro mundo. Sim. Era outro mundo. Inclusive até o idioma, apesar de ser mesmo espanhol. Qual foi o choque? É muito difícil, a gente quase não entendia as pessoas falando, porque é um espanhol muito diferente que eles falam, né? Tá muito, assim, como vou te dizer, bom, diferente, totalmente diferente. Então, foi difícil. E reiniciar a escola também, porque pelos diferentes hemisférios, as férias,
Nós pegamos férias na Espanha, depois viemos, estava quase já entrando em férias no Uruguai, então nós passamos meses sem ir na escola e foi difícil o recomeço depois. Né? Tu falou que vocês moravam no interior, teu pai trabalhava no campo, qual era a atividade dele? No interior eu me refiro assim, que era longe do mar. Que a cidade era longe do mar, mas nós morávamos na capital. Certo, né? certo. Então, Sevilha é uma cidade que hoje em dia tem entre 800 e 900 mil habitantes, né? Sim, é uma cidade grande. Sim. Qual era a atividade do teu pai, perdão? Ele era mecânico. Ele trabalhava para o Ministério do Aire, ou seja, para a aeronáutica. Certo. E quantos anos tu viveu no Uruguai até vir para cá? Olha, eu passei toda a minha juventude lá, né? Porque eu morei 22 anos ali. Eu saí do Uruguai com 30 anos, casada e com 2 filhas. Sim, então o teu marido é uruguaio, é bagiense? Não, eu conheci ele lá, ele morava lá, mas ele era brasileiro. Sim. Ele era da região de São Borja. Certo. E como é que vocês vieram para cá, para o Rio Grande do Sul? Como é que foi o processo? O processo foi assim, ele era serralheiro, tá? E ele trabalhava numa equipe de manutenção da Universidade da República, né? Manutenção de prédios, mas aí ele sempre queria voltar para o Brasil e aí um dia a gente decidiu. Vamos. Vamos. Quando foi isso, te lembra? Isso foi em 1979. E aí vieram direto para Bagé ou foram para São Borja? Direto para Bagé, por quê? Porque ele ficou sabendo que precisavam serralheiros no frigorífico Bordon. Mas não era o que a gente esperava, aí a gente montou o próprio negócio. Sim, isso é uma coisa meio recorrente com o imigrante, né? Isso, que meio que se vende uma ideia e quando chega lá é diferente. E é outra. Para mim foi difícil me acostumar porque eu não falava português, então novamente encontrei a barreira do idioma, tá? E com 2 crianças pequenas, uma tinha 3, a outra tinha 1 e meio. Então, os primeiros anos que eu morei em Bagé foram totalmente dedicados aos filhos e à casa, porque em seguida eu engravidei também de novo e nasceu meu filho, que é gaúcho, né, o Guilherme, e como te digo, sem saber falar o idioma, sem conhecer ninguém, e com 3 crianças, sim, não tinha como, né, ser muito sociável, né? Sim, sim. Pois talvez por esse sentimento de solidão, de isolamento, que tenha surgido a sociedade espanhola, né? Exatamente. Enfim, e a sociedade espanhola, ela está completando esse ano 150 anos, né? Como é que tu saiu desse isolamento social até chegar aqui, enfim, começar a participar das atividades aqui? Pois na verdade não fui eu que procurei. Eu nem sabia da existência da sociedade espanhola, tá? Eles que ficaram sabendo que tinha uma espanhola, né? Que tinha vindo uma espanhola para Bagé, nata. Sim, porque a essa altura estão os filhos, estão os netos, espanhóis mesmo. Claro, e eu não me comunicava, mas meu ex-marido, como tinha serralheria, ele, claro, tinha uma rede maior de contatos. Exatamente. Ficaram sabendo na sociedade espanhola que tinha uma espanhola em Bagé e eles me procuraram para eu me associar. Sim. No início eu fui um pouco relutante porque, como digo assim, né, com 3 crianças pequenas a gente não tem muito tempo para socializar, né? Mas eu me associei igualmente em 1985, me associei. Depois eu vou te explicar assim, meus pais vieram morar aqui em Bagé também. Meu pai se aposentou lá no Uruguai e eles vieram para Bagé porque achavam muita falta das netas e tudo mais. Sim. Né? E as tuas outras irmãs? As minhas irmãs até hoje moram no Uruguai. Né? Mas eu também tive um irmão uruguaio que nasceu depois da nossa vinda, que mora na Argentina hoje. Tá? Mas, como te digo, eles me procuraram, eu me associei e como meus pais vieram para aqui, pouco tempo depois a minha mãe adoeceu, tá? Uma doença fatal, não é? O câncer.
e a mãe veio falecer. Novamente me procuraram da Sociedade Espanhola e me ofereceram o panteão. Sim. Entendeu? Então, a mãe está enterrada no panteão da Sociedade Espanhola, no cemitério da Santa Casa. Posteriormente, o pai também foi enterrado lá. Então, isso para mim foi uma maravilha, né? Que umas pessoas que praticamente eu não conhecia me acolhessem nesse momento, né? De tristeza e tudo mais, e me oferecessem ajuda. Aí, em seguida, nesse mesmo ano que a minha mãe faleceu, eu fiquei muito agradecida, porque no enterro da mãe compareceu a diretoria da Sociedade Espanhola toda, né, nos acompanhando, e eles vieram me visitar e me ofereceram para entrar na diretoria. Sim. Pelo fato de eu ser espanhola nata, né? E eu, em agradecimento, aceitei. Isso foi em 1991 e eu estou aqui até agora, né? Na diretoria sempre. Sim, sim. A senhora acho que é a única presidente, né, da história da Sociedade Espanhola, né? Sim, eu sou a única presidente na história. Bom, vou lhe perguntar sobre as atividades da Sociedade Espanhola. O que hoje, em 2018, a sociedade desenvolve para a confraternização, né, dos imigrantes e descendentes de imigrantes? Pois é. Mas eu vou te dizer assim, como era a Sociedade Espanhola antigamente, sim, quando eu entrei, tinha assim, um almoço por ano, na época das eleições. Então se fazia a Assembleia Geral e depois um almoço, tá? Então era a única atividade que tinha. E alguma reunião de diretoria de vez em quando. Com a Sociedade Espanhola tendo um patrimônio material arquitetônico grande, né? Poderia, porque eu quero dizer, não faltaria lugar para o pessoal se reunir, né? Na verdade, até faltava lugar, porque embaixo, no nosso salão, que hoje é um salão, era um teatro, sim, sim, e ele estava ocupado por cadeiras fixas no piso, que era de madeira. Sim, esse projeto aqui do Henrique Tobal era inicialmente um teatro, né? Exatamente. Então, na verdade, não tinha muito espaço. Os almoços eram no Centro Antoniano, ou no Comercial, né? Se fazia. Então, depois que a gente reformou, não era eu a presidente, era o senhor Luiz Abelo, tá? Ele decidiu reformar lá embaixo, tirar todas aquelas cadeiras e transformar num salão que pudéssemos alugar para festa, para os eventos, né? Porque, como eu disse, nosso fonte de renta, como no IMBA, sempre foi muito baixo. Sim. Então, precisava monetizar. Exatamente, a partir do aluguel do salão, já houve outra fonte de renta e aí sim se começou a fazer mais eventos. Sim, mas isso é coisa de 15 anos para cá, isso é mais recente, né? Exatamente. Então, hoje que eu sou presidente desde 2002, sim, tá? E também eu instalei o vice-consulado honorário aqui quando fui nomeada vice-cônsul em 2004, tá? Então, se uniram os dois locais onde os espanhóis precisavam frequentar, tá? Então, hoje em dia, nós temos um secretário que fica aberto na parte da tarde, sempre, tá? Para atender o público, tanto da Sociedade Espanhola, do vice-consulado, pessoas que querem alugar o salão, né? Então, nós temos esse secretário, esse funcionário que atende as pessoas, tá? E nossas atividades, como tu me perguntava, hoje em dia, o que são? Nós temos uma reunião mensal da diretoria, tá? Para prestação de contas, para eventos e tudo mais, né? Depois, nós temos, uma vez por mês, o último sábado, a reunião das golondrinas, que são o grupo das senhoras. Golondrinas, em espanhol, significa, em português, aliás, andorinhas. É uma ave, sim, é ave. São as andorinhas, porque são imigrantes, né?
Então, nós escolhemos esse nome. E nós fazemos um chá e as senhoras trazem pratos doces e salgados e há uma convivência maravilhosa. Tem ideia do número de associados ou do pessoal que participa ativamente aqui das... Sim, o número de associados ultrapassa os 100. Sim. Mas, assim, pessoas que realmente participam, umas 70 pessoas, mais ou menos. Certo. Ainda tem, além de ti, tem mais espanhóis natos. Temos 10 mais ou menos. Estamos falando do patrimônio, né, da sociedade espanhola. Sim. Aqui o teatro projetado pelo Henrique Tobal. Eu queria que tu me falasse um pouquinho mais sobre o Panteão, que fica no cemitério, que também é a contribuição espanhola em Bagé também se manifesta na arte cemiterial, né? Sim, também. Então eu queria que me falasse sobre essa instalação, né, se tu sabe, né, como que surgiu a ideia e, enfim, como é que funciona. Olha, o Panteão é assim, é uma obra de arte, na verdade, né? Todo em mármore branco e precisa de manutenção também, periódica, né? E é assim, o Panteão é destinado aos associados e os seus familiares mais cercanos, né? Como filhos, esposa, neto, tá? E o sócio precisa estar em dia com o pagamento da semestralidade e solicitar quando necessário. Aí, do cemitério, eles me ligam, eu vou lá e autorizo a abertura. Nosso panteão tem 35 gavetas. Tá? E até agora nunca faltou espaço, porque nós temos o ossário também, né? Onde pode ser exumado os corpos e colocado no ossário. Eles não saem de lá, a menos que a família queira trocar para um espaço próprio. Sim, eu mesmo não sabia que a finalidade era essa, né? Sim. Panteão é uma obra lindíssima. É uma obra lindíssima. Também é uma obra do Henrique Tobal e do José Martínez Lopes. O Henrique Tobal tem obras espalhadas por todo o centro de Bagé. Tem, foi um gênio, arquiteto, né? Que trabalhou muito em Bagé. Bom, falando em obras de patrimônio, a gente tem que te perguntar sobre o prédio do INBA, né? Que também pertence à sociedade espanhola e está passando por um processo de reforma, né? Isso. Em que fase está esse processo? Olha, ele é um prédio mais que centenário, né? E foi feito assim com muito sacrifício, pelo que eu li nas atas, né? Ele foi feito com muito sacrifício pelos espanhóis e houve momentos dificílimos. Ele foi pensado para ser uma sede social da... Na verdade, ele foi projetado em 3 partes. A parte de cima seria a sede da sociedade espanhola e a parte de baixo, dividida esquerda e direita, seria alugado para lojas ou farmácias ou o que fosse, né? Mas, na verdade, a sociedade espanhola nunca ocupou esse prédio. Por quê? Antes de ser terminado, o clube comercial alugou deles, tá? E até ficar pronto o prédio próprio, né, do clube comercial. Logo em seguida, a professora Rita Jobim Vasconcelos, né, quis alugar para o instituto dela de arte. Conservatório. Isso, o conservatório. E a sociedade alugou. Mas nesse momento já o caixa da sociedade estava bem gordinho, imagino eu, porque aí começaram a levantar esse outro prédio. Compraram esse terreno aqui e começaram a fazer o prédio, já com o teatro. Porque, pelo que eu sei, na época se incendiou o Teatro 28 de setembro. Isso, 28 aqui em diagonal aqui. Isso, tá? Então, eu digo para lá, mas é para lá. Eu acho que é para lá mesmo, eu estou desorientada aqui dentro. Tá, é para lá. Acho que tu está certa. Então, foi incendiado, eu acho que em 1928, uma coisa assim. Esse prédio aqui é de 1934. E o Henrique Tobal, entre outras coisas, era um entusiasta do teatro também. Era um entusiasta, tanto assim
que no dia que se inaugurou esse prédio, que foi o 12 de outubro de 1934, tá? 12 de outubro é uma data importantíssima para a Espanha, foi apresentada uma obra do Henrique Tobal para inaugurar o teatro. Mas teve outros espanhóis muito importantes, como Emílio Guillain, Ramon Galibert. o primeiro presidente, Ramon Galibert. Foi um grande benfeitor para Bagé, né? Exatamente. Ele, quando voltou para a Espanha, em agradecimento, ele enviou os sinos da catedral como presente. Os sinos estão com o nome dele gravado, né? E o Emílio Guillain também. Ele inaugurou o primeiro banco que Bagé teve. Primeiro carro. O primeiro trouxe carro. energia Ele elétrica. trabalhava curtume e uma série de... Ele era polifacético, né? Sim. A gente está em época de Copa do Mundo. Tem alguma atividade programada aí para os índias? Olha... Os índias da Espanha? Na verdade, vamos ver como a Espanha se comporta primeiro, né? Para ver se merece ou não merece, né? A nossa atenção. Sim. Mas é assim, a gente vai torcendo pelo Brasil, pela Espanha. Normalmente a Espanha ficava pelo meio do caminho, né? E a gente continuava torcendo pelo Brasil. Mas depois de 2010 a coisa mudou, o espírito, né? A gente festejou bastante, fizemos uma boa festa e agora vamos ver, né? Bom, em dezembro a Sociedade Espanhola completa 150 anos em Bagé. Vocês estão programando alguma atividade especial para marcar essa data? Olha, na verdade nós gostaríamos de fazer a festa, mas os recursos estão escassos, né? Porque nós estamos gastando muito no prédio do INBA, tá? E vamos ver o que acontece, né? De momento, já tivemos uma homenagem agora, no dia 26, dos tenores que cantaram aqui na sociedade, né? No dia 26, naquela noite de concerto, de canto, já foi homenageada a sociedade e nós temos algumas outras cositas, né? Mas, na verdade... no fim do ano, porque o aniversário é dia 20 de dezembro, nós gostaríamos de fazer uma festa, tá? Mas de momento ainda não temos nada programado. Ainda falta Ainda temos meses. Temos tempo. Bom, como é que... Agora, quanto tempo já está em Bagé, desculpa? Eu já faço 37 anos. Eu queria que tu me falasse um pouco assim sobre como é que é o coração do imigrante, né, nesse sentido da saudade da pátria, né? Porque tu já saiu, deixou teu país com 9 anos, mas permanece essa saudade? Como é que é isso? Sempre, sempre. A saudade não morre, é eterna. O magnetismo da terra? Eu vou te dizer o seguinte, eu voltei à Espanha depois de 50 anos. Tu não tinha voltado? Não tinha voltado, tá? Como te digo, com todas essas mudanças para o Brasil, 3 crianças pequenas e tudo mais, né? Falta de condições econômicas também, né? E eu demorei 50 anos para voltar à Espanha, tá? Então, quando eu voltei, foi porque meu filho foi fazer uma pós-graduação na Espanha. Então, ele me disse, mãe, vem antes que eu volte. E eu fui. Olha, foi incrível. Sim, muita coisa diferente. Sim, eu estive no meu colégio, na minha casa, sabe? Ainda existe a tua casa lá? Existe. Legal. Claro, irmãos de outras pessoas, Sim, obviamente, sim. né? Mas, assim, me deixaram entrar na casa. Fui na casa do meu avô, que hoje em dia está abandonada também, né? Mas foi algo incrível. Depois disso eu voltei mais 2 vezes. E aquele vazio que eu sempre sentia, aquilo ali passou, aquela angústia passou, sabe? Mas saudade sempre terá. Sempre. Bom, cidadã bagiense, presidente da Sociedade Espanhola, como é que tu avalia a tua trajetória de imigrante espanhola? Olha,
eu ainda estou surpresa de ter vindo com 8, quase 9, como eu digo, para aqui, né? Emigrante, com uma mão atrás e outra na frente, como se diz, né? Com meus pais, algo que eu não decidi, né? Por causa criança, né? de ser criança, é uma coisa que a gente não decidiu, que sempre achei falta, mas depois que eu entrei para a sociedade espanhola, sabe? Eu me senti acolhida, eu me senti um pouco em casa. Essa é a minha segunda casa, na verdade. É a minha segunda casa. Dos meus filhos, dos meus netos, inclusive, eles amam isso aqui, tá? Então, hoje em dia, que eu sou presidente da Sociedade Espanhola mais antiga, vicecônsul honorária da Espanha, tá? Eu só posso me sentir assim, orgulhosa, né? Orgulhosa, né? Modéstia à parte, né? De ter chegado a isso, mas não foi algo que eu planejei, que foi algo que foi acontecendo. Eu acho que por causa do enorme, enorme, enorme amor que eu tenho pela minha pátria, né? Apesar de eu morar tantos anos no Uruguai, tantos anos no Brasil, que eu amo, eu me sinto muito bem aqui, né? Mas a pátria é a pátria, né? E então, eu aqui na sociedade espanhola, eu me sinto em casa, tá? E eu não fiz nada para merecer, digamos, chegar a esse ponto de representar a minha pátria nesse pedacinho de mundo, né? Nesse cantinho. Mas eu fico muito orgulhosa, né, de poder representar a Espanha. Muito legal, parabéns, Guillermina. Este foi o Guardados da Memória. Eu conversei com a Guillermina Morales, presidente da Sociedade Espanhola. Quem quiser acompanhar essa entrevista e outras produções da TV Câmara, é só ficar ligado nas nossas redes sociais, pode curtir a nossa página no Instagram e também no Facebook. Muito obrigado. Valeu. Graças.